reflexões propostas para esse seminário. Antes também nós gostaríamos de incentivar a participação nesse movimento original e extraordinário criado pelo nosso querido Divaldo Franco, que é o movimento Você e a Paz. Recordando aquela pergunta que foi feita a Gandhi, quando indagaram a ele qual o caminho para a paz. E aquele homem que guiara a Índia nos momentos difíceis de independência da Inglaterra disse: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então todos devemos ser solidários a esse projeto e participarmos dele, demonstrando a nossa responsabilidade social enquanto espíritas. Mas hoje, meus amigos, queremos convidar a todos para uma viagem no tempo. Uma viagem para 2000 anos atrás, na época da Galileia, quando o governador espiritual do orbe, corporificado e feito à semelhança das frágeis criaturas humanas, num curto espaço de tempo, mudou o curso de muitas almas e tem mudado gradativamente o curso da história planetária. Palmo a palmo, coração a coração. No livro Estante da Vida, capítulo 34, ditado pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, há uma cena belíssima. Ela revela o final da missão gloriosa de Jesus na Terra. E nós começaremos pelo final, para depois voltar ao início. O Mestre agonizava na cruz e o céu de Jerusalém tornara-se sombrio. Mas enquanto os encarnados mergulhados no vício do egoísmo e do orgulho não conseguiam enxergar senão o homem aparentemente vencido, o homem aparentemente abandonado pelos seus seguidores, o homem que se tornara réu de crimes não cometidos, esses seres humanos não perceberam o fenômeno espiritual grandioso que se desdobrava aos olhos do Cristo. Conta Humberto de Campos que fios de claridade indefinível ligavam a cruz de Jesus aos céus. E entidades angélicas, divididas em grupo, aos milhares, desciam ao Monte do Calvário e se aproximavam de Jesus. Algumas delas se reuniam e formavam uma espécie de coral celeste. Entoavam canções que harmonizavam o ambiente e apaziguavam o coração de Jesus. Outras traziam bálsamos que iam sendo gradativamente aplicados nas feridas. Outras simplesmente se colocavam ao lado do Cristo, sustentando-lhe aqueles últimos momentos do testemunho. Alguns anotavam as responsabilidades e os responsáveis por aquele ocorrido, para que respondessem perante a lei de causa e efeito, que responsabiliza e traz consequência a todos os nossos atos e a todas as nossas escolhas. Mas diante daquela pleiade de espíritos angélicos, um anjo singular veio rápido, ligeiro ao encontro do Mestre. Era um anjo solitário.
Ele chega apressado e sua primeira atitude é aproximar-se de Jesus, que tentava dizer-lhe algo. Ele então chega aos ouvidos, próximos dos lábios do Cristo, fica questões de segundo e depois sai em disparada. E conclui Humberto de Campos: era o anjo da caridade. E Jesus pedia a ele, naquele momento, que fosse ao encontro do apóstolo Judas, que acabara de cometer o suicídio. A lição nos revela as dimensões espirituais da presença do Cristo no orbe. Ele que era o governador espiritual, e é ainda, conta com um corpo de assessores da mais alta qualificação. Espíritos puros, que apresentam potenciais de grandeza intelectual e emocional. Espíritos que o assessoram desde a formação do orbe. Acompanharam a evolução da Terra ao longo dos milênios incontáveis. Dentre eles, aqueles responsáveis pela flora. Especialistas que ao lado do Cristo planejaram todas as espécies, todas as flores, todas as plantas. Aqueles ligados à fauna desenharam e concretizaram cada espécie animal. Entidades angélicas ligadas à geologia, que cooperaram com Cristo na formação geológica e na paisagem terrena. E aqueles técnicos impressionantes que moldaram o nosso corpo humano. A mais grandiosa obra de engenharia genética que pode ser contemplada pelos olhos humanos. O Cristo, do alto da sua grandeza espiritual, dirigindo, segundo Emmanuel, mais de 22 bilhões de espíritos que evoluem no planeta. Um trabalho coordenado, estratégico, conduzido pelas mais altas competências, se dispõe a vir ao mundo. Se dispõe a tomar a veste humana. A experimentar todas as fragilidades que o encarnado é portador. Com uma missão: trazer aos homens as perspectivas do mundo espiritual. Conduzir os homens ao autoaperfeiçoamento e reconduzi-los ao verdadeiro lar, à estabilidade e à harmonia espiritual, por todos nós desejada. Nesse trabalho, o Cristo começa a selecionar os seus colaboradores. Uma espécie de RH celeste. Começa então o trabalho de seleção. Não mais anjos, não mais arcanjos, não mais espíritos dotados de uma inteligência celestial, não mais espíritos portadores dos mais sublimes sentimentos, agora não, agora seres humanos, frágeis, imperfeitos, portadores de grandes deficiências. Dentre eles, um rude pescador de Cafarnaum, Simão Pedro. Mas um mestre que havia optado pela manjedoura
para dar aos homens a grande lição da construção interior do reino de Deus, porque a manjedoura é a lição de que não importa de onde você veio e não importa como você começa. Importa para onde você caminha. Tudo se inicia simples, como uma semente de mostarda, e se transforma numa grandiosa árvore. Essa é a grande lição da evolução e do aprimoramento espiritual. Jesus inicia na manjedoura para provar que, tendo o apoio e a homologação da divina providência, qualquer um de nós pode ultrapassar todos os limites. Ele então se propõe o maior desafio, que é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho não é uma obra de anjos para seres imperfeitos. O desafio do Evangelho é uma obra de seres imperfeitos que querem se tornar anjos. É diferente. Ao selecionar o rude pescador Simão Pedro e ao elegê-lo como aquele que lideraria o colégio dos apóstolos, Jesus começava a obra do Evangelho. A obra do Evangelho era a renovação do próprio Simão Pedro, embora nem ele soubesse. Embora nem ele teria realizado portas adentro do seu próprio coração, é ali que Jesus atuaria de modo mais claro. No capítulo 19 do livro Estante da Vida, há uma cena curiosa que revela a dimensão das deficiências do apóstolo Pedro, mas também a grandiosidade da misericórdia e da pedagogia do Cristo ao lidar com as nossas imperfeições humanas. O que nos chama a atenção nesse capítulo chamado Jesus e Simão é que nenhum de nós pode alegar defeito para se ausentar da seara do Cristo. Os trabalhadores do Cristo são criaturas imperfeitas. Porque trabalhar com Cristo é exatamente vencer as próprias imperfeições. Jesus estava no lar de Jeroboão, filho de Acás, numa cidadezinha próxima ao lago chamada Corazim. Conversando com Simão e outras pessoas. Mas um chamado urgente o leva a se ausentar temporariamente daquela casa para atender um pedido de socorro numa casa vizinha. Quando Jesus saía daquela pequenina casa, eis que chegam 3 publicanos. Homens destacados naquela comunidade. Jesus olha para eles, percebe a túnica e a roupa distinta, mas o olhar amargurado de cada um deles. Então diz Humberto de Campos, o Cristo se compadece daqueles publicanos. Compaixão. Vira para Simão Pedro, e aqui começa, nós poderíamos chamar de personal trainer do Evangelho. É o Cristo começando o trabalho de tutoria. Hoje é mais moderno dizer coaching. Começa o coaching do Cristo. A ação preparatória daquele que assumiria a liderança do trabalho cristão na terra. Jesus diz a ele que atenderia ao pedido de socorro e lhe pede simplesmente:
numa frase simples. Simples. Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Em resumo, qual era o comando do Cristo? Amparo, sem nenhum trocadilho. O Cristo se ausenta e deixa a tarefa para Simão. Ele olha para o primeiro, que era um joalheiro muito rico da região, mas que havia cometido alguns equívocos, graves equívocos. Como um publicano, havia formado uma fortuna através da extorsão e do roubo. E, portanto, trazia a consciência qual se fosse uma fogueira. E sofria muito, porque já não conseguia conviver com as consequências das suas próprias escolhas. E não se sentia feliz. Não conseguia usufruir da felicidade almejada, sabendo que ela fora conquistada ao custo de muitas lágrimas. O fato é que Jesus pede a Simão, ampara-os com a verdade. Simão Pedro esqueceu o amparo, ficou só com a verdade. E acreditou que a verdade é um bastão, que deve ser usado com violência para machucar as pessoas. Então, quando o primeiro publicano se aproxima, ele faz um histórico da vida do publicano. Eu te conheço. Você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Foi um discurso humilhante. O publicano abaixou a cabeça, não conseguia nem olhar para lado nenhum. Veio o segundo. E ele começou a descrever fatos da vida pessoal daquele publicano, incluindo as relações afetivas, e o homem se sentiu humilhado. Veio o terceiro, e aí ele já estava entusiasmado, acreditando que a violência é um processo pedagógico, acreditando que a verdade precisa de guerreiros. Não. A verdade precisa de testemunhas. A verdade precisa de quem a viva. Porque, como diz Emmanuel, em matéria de educação, exemplificar é explicar. O exemplo é a melhor explicação. Quando todos estavam acabulhados, tristes, Simão Pedro aproveita, já que é para machucar, completa o trabalho. E diz categoricamente para eles: o reino de Deus não é para vocês. Tem uma ótima aula de evangelização e uma ótima maneira de você estimular as pessoas a corrigirem os seus defeitos. Jesus entra, não diz nada. Diz Huberto de Campos que ele simplesmente olha para Simão Pedro. E Simão Pedro, então, tenta justificar o injustificável. Ele então explica, dizendo que havia usado a verdade. E Jesus lhe diz simplesmente: Simão, eu pedi que você os amparasse. Chama um por um para comer, para almoçar com ele. Aqueles 3 publicanos sentam-se à mesa com Cristo. E Jesus muda de assunto.
começa a falar das belezas da verdade, das vantagens de você viver segundo valores espirituais, da alegria de uma vida eticamente correta, do prazer que dá quando você vence uma deficiência, da alegria que você sente no coração quando consegue vencer uma limitação pessoal, quando você entra num trabalho de luta interior com você mesmo, em que não há adversários. Seu maior adversário é você mesmo. E à custa de muita repetição, de muita disciplina, de muito esforço, de um conflito interior, você acaba conquistando aquele poder de autodomínio, domínio sobre si mesmo. Fala Jesus das paisagens espirituais que são a morada daqueles espíritos que venceram a si mesmos, que se iluminaram, daqueles espíritos que fizeram a jornada interior, daqueles espíritos que descobriram que felicidade é compartilhar bênçãos. Então, os olhos daqueles publicanos se enchem de esperança. E Jesus então passa a falar do futuro. Porque a mensagem da Boa Nova é uma mensagem de esperança. A mensagem do Evangelho é uma seta que aponta para o futuro. O que Jesus destacava é que todas as imperfeições estão destinadas a perecer. Porque só o bem é suficientemente forte para ser eterno. Nenhuma imperfeição tem força que a torne capaz de durar. Todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições seguem um ciclo. Chega uma hora em que a imperfeição entra num período de exaustão. E então, o espírito abandona aquele vício. O espírito encontra coragem de assumir as consequências dos seus atos. E com o auxílio da misericórdia divina, ele vai retificando o seu destino espiritual de cabeça erguida, confiante de que Deus não é um juiz a proferir sentenças condenatórias. Deus é um educador que aprimora os seus filhos. A evolução é aprimoramento. Evolução é grandeza espiritual. É caminhar para a prosperidade, para a ascensão. Passo a passo. Um passo por vez. Porque dentre as leis divinas, uma delas se destaca: a livre escolha. Nós somos os artífices, os construtores da nossa própria grandeza. É por isso que entidades angélicas não são feitas de cristal. Entidades angélicas são diamantes lapidados, que passaram por todos os tormentos e guardam uma força interior. Guardam um conjunto de experiências. Guardam uma capacidade de discernimento que as tornam capazes de enfrentar todas as dificuldades humanas
com dignidade e grandeza espiritual. Não é privilégio, é conquista. Por isso encontramos no livro Mensageiros: todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Ao falar com tanta ternura, ao falar com tanto amor do futuro, ao apontar a proposta, os publicanos esqueceram-se dos vícios, focaram na meta. Olharam para o porvir e saíram profundamente tocados pela mensagem do Evangelho e dispostos, daquele dia em diante, a iniciarem a jornada do autoaprimoramento. Simão Pedro olhava de longe. Bom, Simão Pedro não era muito dócil, ao menos no início. Ele então olha com certa desconfiança. Quando Jesus termina o diálogo, termina o almoço, e eles se põem a caminho de regresso a Cafarnaum, não é que Simão Pedro censura Jesus? Diz assim para ele: mestre, se era necessário demonstrar tanto carinho assim para com os maus, como que nós vamos estender o auxílio aos bons? O senhor está tratando tão bem as pessoas más. E os bons? Se os homens errados merecem tanto amor, que lhes compete fazer a benefício dos homens retos? Evidentemente, ele se achava dentro dos homens retos, né? No grupo dos perfeitos. E a gente imagina o que é a misericórdia de Jesus, né? Que ele deve ter pensado nos assessores que ele tem na gabinete da governança do planeta. Só arcanjo. E aí olha para Simão Pedro, que se acreditava um arcanjo. Tanto acreditava que quando Jesus anuncia a crucificação e diz que ele seria provisoriamente abandonado, porque ele entendia, segundo Humberto de Campos, a fragilidade das promessas humanas. E entendia que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Simão Pedro se levanta e fala: eu não, senhor. Eu sou o chefe. Eu sou o líder do colégio apostólico. Se tiver uma cruz para o senhor, vai ter outra para mim. Se te der uma bofetada, a outra é minha. E eu vou ficar do seu lado. Jesus então olha para Simão e diz: Simão, antes que o galo cante, antes de amanhecer o dia, porque não há nada como um dia depois do outro, você vai me negar 3 vezes. Os outros vão negar uma, mas você realmente vai bater o recorde. No seu caso serão 3. Ele fala: eu não, o que é isso? O senhor está enganado. Deve ser o Judas. Ou então o Tiago. O João. Eu? Não, eu não. E não é que ele negou 3 vezes? E só percebeu na 3ª? Então aqui ele se acreditava, evidentemente, no grupo dos homens justos. O Cristo escutou essas objeções de Simão em silêncio. E quando ele se calou, porque Jesus inspirou ele falar tudo, não interrompeu. Quando ele acabou, ficou em silêncio.
Jesus disse simplesmente para ele: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Eu não vim para curar os sãos. E qual médico? Imagine a cena, você entrando no consultório, senta. E o médico fala: o que você tem? Nada, doutor, saúde está perfeita. Mas nenhum problema? Nada. Fiz todos os exames, está tudo perfeito. E é exatamente por isso que eu estou vindo aqui. É um pouco estranho, não? Imagine como mais estranho um médico entrando no hospital e pedindo para tirar todos os doentes, porque realmente ele não aguenta mais lidar com doentes. Embora pareça absurdo, com relação às deficiências morais, muitas vezes nós agimos assim. Diante das imperfeições, nós nos portamos. Quando estamos em condições de auxiliar, nos portamos como um médico que não quer a presença dos doentes. Há um tempo, nós estávamos no encontro no Rio, com o Divaldo, e foi feita a pergunta sobre: o Brasil é mesmo a pátria do Evangelho? A pergunta era simples. Depois da Lava Jato, realmente o Brasil é a pátria do Evangelho? É uma pergunta relevante, que só pode ser respondida por Jesus. Brasileiros, eu não vim à terra para curar os sãos. A pátria do Evangelho é um hospital que recolhe os mais diversos doentes, com a finalidade de curá-los, através do grande exemplo e da obra deixada pelos inúmeros missionários que aqui reencarnaram e deixaram um traço de luz, sem igual, para que esse exemplo e essa luz, em nos curando, estimule outros doentes de outras longitudes e outras latitudes a tomarem o remédio que nós estamos tomando. É assim. Isso nos recorda irmão Jacó no livro Voltei. Irmão Jacó era um diretor da Federação Espírita Brasileira. E um dialogador, ele dialogava com os espíritos. E dialogava, assim, segundo ele mesmo, com uma certa arrogância. O certo é que irmão Jacó, que é Frederico Figner, desencarna. E no velório dele, não é que os espíritos que dialogaram com ele foram ao velório? Foram conferir. Chegaram no velório de irmão Jacó e viram e falaram: mas cadê seu brilho? Irmão Jacó não tinha aquela luz que ele imaginava que tinha. E aí ele se sente bastante constrangido. Muito constrangido. Tão constrangido que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes veio ao auxílio dele e começa a fazer um trabalho. Eu não vou contar, porque senão ninguém vai ler o livro. Mas ele conclui assim: ele que havia dialogado com os espíritos, como Simão aqui, acreditando-se sem imperfeições e dando lições, finaliza dizendo: hoje eu sei que sou um doente que toma um remédio, o remédio do Evangelho. E como eu sei que funciona em mim, eu não tenho coragem de deixar de indicar para alguém que precisa. É diferente. Nós estamos compartilhando o remédio. Estamos
doentes em tratamento, compartilhando a terapia. Aqui percebemos a dimensão da deficiência de Simão Pedro. O fato é que o Cristo não desiste desse apóstolo. Quando ele nega o Cristo pela terceira vez, ele olha para Jesus preso, sendo conduzido, e Jesus simplesmente olha para ele. E daquele momento em diante, começa uma jornada real. Porque até então, Simão Pedro era o apóstolo que hospedava o Cristo em sua casa, acreditando estar na altura do Cristo. Até então, Simão Pedro era o homem que olhava para o Cristo recebendo Maria de Magdala e criticava o Cristo. E se sentia ferido por Jesus estar recebendo uma mulher com aqueles antecedentes na sua casa. Ele que falara rudemente com os publicanos, gerando a passagem linda que está em Levi. O banquete com os publicanos, são esses aqui, esses três. Sempre olhando, porque o Cristo estava do lado, agora não. Agora percebia a distância imensa, gigantesca, entre ele e o Cristo. E percebia a proximidade dele com os demais seres humanos. Caído em erro, com a real noção das suas imperfeições, esse homem toma consciência de si mesmo. Tira o foco das imperfeições alheias. Entende a lição do Cristo? Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga a viseira que está no seu? A trave. É mais ou menos como se o Cristo dissesse: foca nas tuas próprias deficiências, elas já são muitas. Foca nas suas próprias imperfeições, elas já lhe darão muitas encarnações de trabalho árduo. Quem coordena e dirige o aperfeiçoamento do outro é Deus, não nós. Nós podemos ser convocados a contribuir, não a dirigir. É diferente. Quem dirige o aperfeiçoamento é Deus. Esse homem, então, tocado da sensação de que agora ele reconhecia ser um ser humano deficiente, como todos os outros. Começa a sua própria jornada, que não é uma jornada fácil. Não seria fácil. Nos momentos que antecederam a ida de Jesus a Jerusalém, ele convoca os discípulos, isso está no Evangelho de João, para uma conversa íntima. E Jesus diz assim para ele que o seguiria. E o Cristo diz a ele: Simão, crê, eu te levarei aonde não queiras ir. O fato é que aquele pescador rude, agora sem o Cristo fisicamente ao seu lado, recebe o chamado de deixar o seu trabalho na sua cidade de Cafarnaum. Deixar a sua atividade profissional e se mudar para Jerusalém, na confiança. Na fé, na fidelidade. Traz família,
sogra que morava com ele. Bom, dizem que esse é um grande motivo dos conflitos dele com Jesus, mas isso eu acho que já é maledicência. Simão Pedro com a família toda. Com a família toda. Ao lado de Filipe, suas 2 filhas, funda a primeira casa de benemerência do mundo. A casa do caminho. A casa que não se limitaria a falar do Evangelho, mas que daria o testemunho do Evangelho, acolhendo todos os sofredores, e não imaginem que a luta seria fácil. Ele vem sem nada, chega a Jerusalém, e acreditem, Deus possui caminhos que desafia a capacidade de previsão dos homens. Ao chegar em Jerusalém, amigos cristãos daquela cidade se reúnem, juntam recursos e compram a pequena propriedade. Simão Pedro se instala e começa o trabalho da Casa do Caminho. João Evangelista também se muda, começa a primeira comunidade cristã no coração religioso do tempo. Aquela casa que seria palco dos acontecimentos mais relevantes do cristianismo primitivo e que inspiraria diversas outras que foram, na verdade, replicações daquela casa. E por que não? Se nós estamos aqui hoje, em parte, foi pela iniciativa da Casa do Caminho. Começa ali a atender os doentes, todos, que se multiplicavam dia a dia. E Simão diariamente dando banho em doentes, dando comida, cuidando de feridas, cuidando da família, da esposa, de todos, dos outros apóstolos, porque ele era o mais experiente. Ele contava com mais anos de vida terrestre. E agora orientava e era visto por todos como um pai amoroso. Um pescador rude que começava a se transformar num pai amoroso. Depois de algum tempo, de muito trabalho, certo dia, Simão Pedro estava esgotado. Esgotado. Naquele dia, ele havia acordado cansado. Não propriamente desanimado, mas cansado. Oprimido. Pensando, talvez, quem sabe, pensasse, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu conseguirei realizar essa jornada proposta pelo Cristo? Então chega o primeiro a ser atendido e ele atende com certa rudez. Chega uma mulher desamparada e doente e ele atende com uma certa impaciência. E ao longo do dia ele recebe dezenas e dezenas de pessoas. E as atende com uma certa impaciência, como se ele tivesse uma recaída, como se o velho pescador rude de Cafarnaum começasse a tomar conta do apóstolo.
E ele chega ao final do dia com sacrifício, com muita dificuldade. Já começaram a escurecer em Jerusalém. E ele então fecha as portas da casa do caminho, aliviado. Meu Deus, não vai entrar ninguém mais. Eu já não aguento atender mais ninguém. Recolhe-se lá no interior do cômodozinho. E eis que alguém bate na porta. Simão Pedro então grita irritado: já fechamos. E o necessitado era impertinente. Abriu a porta e entrou. Simão Pedro olha e vê quando ele entrou. Já não te disse que fechamos? Não há mais vaga, não há como atender mais ninguém. Quando aquele homem dá 3 passos, e uma claridade que vinha da janela ilumina-lhe o rosto, ele percebe que era o Cristo. Jesus adentrara na casa do caminho, simplesmente olha para Simão Pedro. E diz para ele: Simão, eu apenas te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Simão coloca as mãos no rosto, chora como uma criança. Quando ele levanta novamente o rosto, o Cristo não mais estava. Recobra as energias para o trabalho. E a luta prossegue. Prossegue com os jogos do interesse humano. Na casa do caminho, o apóstolo Tiago Menor, que fazia a intercessão, a conexão com o farisaísmo, com o judaísmo de Jerusalém. De outro lado, em Antioquia, o desbravador, o divulgador do evangelho, o convertido doutor da lei, agora Paulo de Tarso. Simão empreende uma viagem a Antioquia. Chega na pequena comunidade. Mas talvez pressionado pelas relações afetivas com Tiago Menor, que era um apóstolo. Talvez tentando contemporizar com as exigências de Tiago, tentando não ofender-lhe a sensibilidade, Simão Pedro começou a demonstrar um certo afastamento daqueles cristãos que não eram judeus. Ora, Paulo de Tarso, como era um espírito assim, muito brando, e tinha uma maneira muito doce de falar, espera o momento da reunião pública, quando todos estavam sentados. E quando começa a reunião, Paulo levanta em público e repreende Simão Pedro. O líder do colégio dos apóstolos. Ele, que não era do grupo dos 12. Logo se dividiu. A maior parte da plateia ao lado de Simão Pedro. E um pequeno grupo ao lado de Paulo. Um momento, segundo Emmanuel, de extremo perigo para o cristianismo primitivo. Porque a primeira divisão poderia ocorrer. Simão Pedro, aturdido com aquilo, sem saber como reagir, é envolvido por uma paz e uma serenidade. E diante dos seus olhos, ele vê uma cruz luminosa. Alguns gritavam, brigavam, uns defendendo Simão, outros defendendo Paulo, e ele parece que não escutava mais ninguém.
só via aquela cruz. Forças superiores que ele não conseguia explicar se apoderam do seu discernimento e ele percebe que a cruz é o símbolo do perfeito equilíbrio. Uma haste vertical, apontando para o céu, e uma haste horizontal. De um lado, Paulo de Tarso, com a missão de atender os corações que não eram judeus. De outro lado, Tiago Menor, com a missão de cuidar e amparar os judeus que se tornavam cristãos. Todos úteis, todos importantes, cada qual com a sua missão, cada qual com a sua função. Nenhum deles melhor que o outro. A cruz era o símbolo do perfeito equilíbrio. Nada de excessos, nada de partidarismos, equilíbrio. Reconhecimento do valor do outro. Reconhecimento da tarefa do outro. Reconhecimento de que a seara do Cristo é ampla o suficiente para comportar inúmeros talentos, inúmeras atividades, com características diferentes. E garantindo o perfeito equilíbrio, a figura do Cristo. Simão Pedro, então, toma a palavra e diz simplesmente: meus filhos, vamos retornar à calma. A sua palavra era portadora de tanta energia que todos silenciaram. E surpreendentemente, Simão Pedro diz: Paulo de Tarso está certo. Eu estou errado. Cometi erros aqui em Antioquia, mas prometo corrigi-los a partir de agora. Bom, voltemos aos trabalhos. Paulo, por favor, faça a leitura do Evangelho. E Paulo tremia. Não conseguia. A reação de Simão Pedro fora tão inesperada. A humildade daquele apóstolo, a sua capacidade de esquecer as questões pessoais e colocar a causa acima de si mesmo, fora tão grande, que Paulo perdeu o rumo. Toma do rolo do Evangelho tremendo e lê balbuciando alguma passagem selecionada para a noite. Começava a etapa de amadurecimento daquele que se tornaria a referência de todos os apóstolos da comunidade primitiva. Mas eu vou chamar agora para um intervalo e vou deixar as cenas dos próximos capítulos.